Alô pessoal, tô aqui de volta ao bunker para dar essa aula para vocês. Hoje é domingo, dia, sei lá, 28, 29, eu tô perdendo a noção já. O tema da aula é uma dúvida que alguns alunos já me perguntaram, eu acho que merece algum aprofundamento. É uma divisão conceitual e histórica em relação às fases do judaísmo. O judaísmo basicamente ele tem uma primeira fase que é chamado de judaísmo profético e uma segunda fase, que estamos nela até o momento, que se chama o judaísmo rabínico. Basicamente, de uma maneira bem simples, a diferença entre essas duas fases é a seguinte. No judaísmo profético, você tem as orientações, o manual de instruções de como o ser humano ele deve levar a sua vida, era transmitido diretamente de Deus para um ser humano. Então, o judaísmo profético ele começa desde a criação do mundo, desde Adam Arishon, né, o primeiro ser humano, Adão, passando por Noé, passando pelos nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Yaakov, que eles tinham um contato direto e sem nenhuma interrupção com a fonte criadora, com a divindade. E essa fase ela continua até o ápice da sua fase, que é através de Moisés, Moshe Rabbeinu, o nosso Rav, que ele atingiu o máximo, o maior nível de profecia que era possível um homem chegar. Então toda a profecia depois de Moisés, ela se nutre, de um ponto de vista um pouco místico, da energia, do potencial que Moshe Rabbeinu trouxe para esse mundo. E aí depois disso, depois de Moshe, a gente tem Josué, que também se comunica com Deus. Temos, muito importante, Samuel, que foi o profeta que teve autoridade para o estabelecimento da realeza, né, estabelecer os reis em Israel. Depois de Samuel, a gente tem Sefer Melachim, né, Reis, o livro de Reis. A gente tem com muito destaque Elial Navi, o profeta Elias, né, e o profeta Elishá também, que é Eliseu. E depois a gente parte para livros de profetas também famosos, né, que são Isaías, Ezequiel, Jeremias, e depois tem profetas com escritos um pouco menores, que se encerra finalmente no livro de Esdras, em português. Então toda essa fase de judaísmo profético, a característica básica dela era essa, em que Deus se comunicava abertamente, dava suas orientações diretamente para um ser humano, e esse ser humano ele tinha o dever de transmitir essas orientações para todo o resto do povo. Perfeito. Depois disso, existe uma disrupção que acontece na época da destruição do primeiro templo de Jerusalém, através dos babilônios. Nabucodonosor destrói o primeiro templo e exila durante 70 anos os judeus. Eles ficam dispersos na Babilônia. Babilônia, que depois se tornou Mesopotâmia, que hoje em dia a gente conhece como território do Iraque. E após isso, Neemiá e Ezra, Neemiá como um líder do povo, como uma forma de rei, e Ezra como um líder espiritual, eles promovem, ajudam o povo a voltar para a terra de Israel e reconstruir o templo. Né? Vocês sabem que, abro aqui um parênteses, a figura que a gente tem, a mais famosa do Beit HaMikdash, na verdade já é uma terceira versão da configuração do templo, porque primeiro houve a reconstrução do templo com muito poucos materiais, de uma maneira muito simplificada, que foi através dos nossos sábios, com a grande assembleia. E depois, na época que os romanos dominam a terra de Israel, vem Herodes e quer promover uma reforma
do segundo templo. Então as figuras que a gente conhece já é posterior a essa reforma que Herodes promoveu. Tanto que vocês podem reparar que tem colunas que caracterizam bem a arquitetura romana. Herodes acabou dando esse caráter, essa característica para o Templo de Jerusalém. Bom, fecha o parênteses. O ponto é que esse é um divisor de águas. Ezra é considerado o último dos profetas e a partir de Ezra começa o que a gente chama de judaísmo rabínico. E aqui há uma transição muito interessante. Na última aula eu estava falando que era muito importante a gente ter o protagonismo em relação às nossas próprias vidas. E esse protagonismo ele também acontece do ponto de vista de civilizações. Então, quando você rompe a ligação profética, que é uma ligação direta da autoridade divina em relação ao ser humano, você promove um amadurecimento da civilização, consequentemente um amadurecimento do povo judeu. Como é que é isso? Teve uma vez que uma aluna minha, a Bruna Goppia, ela perguntou assim para mim, poxa, por que a gente não tem hoje em dia, né? Na verdade, há mais de 2000 anos a gente não tem uma comunicação direta com Deus, né? Por que Deus não se revela? E aí eu falei para ela o seguinte, que a humanidade, ela pode ser encarada como se fosse um ser humano. Quando ela está na sua infância, no seu início, a humanidade, ela precisa de muitas orientações. Ela precisa que o pai e a mãe, entre aspas, né? Vamos dizer só o pai para ter uma representação adequada de Deus, que o pai esteja ali do lado e esteja falando, faz isso, não faz aquilo, isso é perigoso, isso vai te fazer mal, isso vai te fazer bem, e por aí vai. Depois, à medida que a civilização vai se desenvolvendo, o pai ele dá algumas fontes de orientação. Olha só, isso aqui vai te ajudar nessa sua dificuldade. Aquilo ali vai te ajudar naquela outra dificuldade. Todo pai e mãe age assim também com os filhos, né? Eles começam a buscar outras referências que também são referendadas pelo próprio pai e a mãe. Então, com Deus e com a humanidade aconteceu a mesma coisa. Deus, no início, precisou dar orientações diretas e à medida que a gente foi amadurecendo, a gente começou a poder também buscar as orientações por nós mesmos, ter uma forma mais autoral de fazer as nossas decisões de cunho moral. E aí aqui é muito importante a gente perceber uma coisa. Ezra, ele era chamado de Ezra Sofer, Ezra o escriba. E aqui não tem nada de aleatório, tá, pessoal? O nome dele era escriba justamente porque a partir daquele momento, como ele é o elemento da transição, a partir daquele momento, os judeus vão precisar, através de 13 regras de exegese ou exegese, de extração de informações, vão precisar derivar as orientações divinas por meio dos escritos que já existem, da Torá Shebirtav, da Torá escrita. E começam a desenvolver, de uma maneira muito rudimentar ainda, um registro do que é chamado a Torá oral. Então, é muito fundamental que se compreenda que a transição do judaísmo profético, que é caracterizado por essa ligação direta, essa comunicação direta entre Deus e o ser humano, passa para o judaísmo rabínico, porque a autoridade passa para os sábios, os rabinos, que através de 13 regras de extração de informações do que já está escrito, eles vão definir regras para orientar escolhas de cunho moral para a sociedade como um todo. Então, é muito natural que a pessoa que representa essa transição se chama Ezra Asofer, porque ele é o escriba, ele é aquele que representa o empoderamento das escrituras. Eu queria só fazer uma observação antes da gente seguir, que, de certa forma, o judaísmo profético ele representa menos riscos. Por quê? Porque quando você está ligado diretamente à fonte,
Quando você está diretamente ligado a um líder que tem comunicação direta com Deus, você tem uma possibilidade menor de cometer equívocos. Por outro lado, quando você tem a estreia no palco da história do judaísmo rabínico, você tem mais risco de que se aconteçam equívocos, mas você tem uma potencialidade de extrair muito mais retorno. E sabe por quê? Porque quando a pessoa faz algo de maneira autoral, isso faz um registro muito mais forte no seu interior. E isso acontece também nas civilizações. Quando as civilizações conseguem construir algo por si mesmo, elas automaticamente também conseguem se apropriar melhor disso. Isso é interiorizado de uma maneira mais profunda. Isso mexe com o emocional, isso mexe com o orgulho da pessoa, isso mexe com a autoestima da pessoa e também da própria civilização que desenvolve. Então, eu colocaria para vocês que se a gente fosse comparar com investimentos, o judaísmo profético ele é um investimento de tempo e esforço de menor risco, mas de maneira comparativa com menor retorno. Enquanto que o judaísmo rabínico ele poderia ser comparado com um investimento de maior risco, né? Pode causar interpretações completamente equivocadas, porque você deu autoridade para seres humanos que cometem também falhas, mas o retorno pode ser muito maior. E aqui eu trago de novo uma parte da minha história pessoal. Eu trabalho em empresa de petróleo e eu não sei se vocês sabem que uma empresa de petróleo integrada ela tem duas atividades principais. A primeira é produzir petróleo, tirar um recurso mineral debaixo da terra. E a segunda é processar esse petróleo nas refinarias para transformar nos produtos que são utilizados, principalmente os combustíveis, né? Vocês conhecem gasolina e diesel. Em 2011 e 2012 aconteceu uma coisa muito peculiar. Duas empresas muito importantes lá nos Estados Unidos elas promoveram um spin-off. Elas promoveram uma separação de cunho acionário, separaram em duas empresas. Vou explicar melhor. Existia uma empresa chamada ConocoPhillips que produzia petróleo, tinha a atividade de produzir petróleo e tinha a atividade de refinar petróleo, de transformar o petróleo em produtos. E ela resolveu separar em duas empresas. Uma empresa continuou se chamando ConocoPhillips, que é de extração de petróleo, e a outra empresa se chamou Phillips 66. A de extração de petróleo, ela tem um risco maior, porque a atividade de produzir petróleo tem o risco de você furar um poço e não encontrar nada. Porém, se você encontrar e conseguir produzir o petróleo, pode dar muito, muito dinheiro. Por outro lado, a outra empresa, a Phillips 66, que somente refina, ela tem um retorno menor, porque o risco é muito menor e também muitas outras empresas. É uma tecnologia dominada, né, a tecnologia de refinaria, de transformar petróleo em derivados, então ela tem um retorno menor, um risco menor e um retorno menor. E por que eles promoveram essa separação? Porque eles identificaram que tinha dois tipos de acionistas que estavam comprando ações de uma empresa que era uma mescla de risco e retorno. Então eles separaram os dois, e aí os acionistas que têm mais apetite a risco e, por conseguinte, querem ter mais resultados maiores, migraram para a empresa de produção de petróleo. E aqueles mais conservadores, né, mais medrosos, botaram todo o seu dinheiro na empresa separada que era só de refino, que oferece menos risco, mas oferece menos retorno. Então, nesse breve paralelo que eu quis estabelecer, eu entendo que o judaísmo profético ele está para uma empresa só de refino de petróleo, porque ela já recebe pronto o petróleo, né? Não há um risco de uma má interpretação, e refina, transmite essa informação para o povo. Porém, é uma coisa onde o papel do ser humano é secundário, porque o papel predominante é da divindade que está passando aquela mensagem. Por outro lado, e aí o retorno pode ser menor. No outro caso,
os rabinos eles precisam procurar poços de petróleo, precisam se arriscar a tirar algumas conclusões e dar orientações para o povo. E isso é um maior risco, mas como ele tem um cunho mais autoral, ele pode dar muito mais retorno. A gente até hoje está na época do judaísmo rabínico. Então vamos avançar um pouquinho mais. Depois de Ezra, teve a Knesset HaGedolah, que era uma grande assembleia com 120 sábios, e depois dessa Knesset HaGedolah, teve Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, Simão o Justo, foi o primeiro dos líderes da linha rabínica do judaísmo. E depois dele, ele teve um discípulo só, que se chamava Antígonos. Ele tinha um nome grego, Antígonos ish Sorro. Era Antígonos, o homem de Sorro. Sorro era uma localidade. E Antígonos, no Pirkei Avot, ele fala uma coisa que é um pouco difícil de entender. Está lá no Pirkei Avot que Antígonos fala assim: cumpra a Torá sem esperar recompensa, como um servo que trabalha sem esperar salário. E Antígonos tinha 2 discípulos. Um se chamava Beatus e outro se chamava Tzadok. E os 2 entenderam esse ensinamento de uma maneira muito, muito incorreta. Eles entenderam que não havia recompensa para as mitzvot, o que é uma interpretação completamente errada. O que Antígonos estava querendo falar é que você não deve fazer só mirando no fim. Você deve também se entreter, aproveitar o meio. Quando você faz uma mitzvah, você tem o dever também de extrair o benefício da mitzvah enquanto você também está fazendo. Não é só depois esperar um milagre que vai acontecer, uma bênção que vai acontecer na sua vida. A recompensa é a própria mitzvah. Então eles interpretaram errado e eles fundaram algumas seitas. Tzadok ele deu início a uma seita chamada Tzdokim, os saduceus, que deu muita dor de cabeça para os judeus. Aqui eu bifurco em dois pontos, tá? Primeiro, logo depois de Antígonos, nunca mais teve um líder só. A partir daquele momento começa na história judaica o período de Zugot. Zugot é gêmeos. O que isso quer dizer? Que sempre vão ter 2 líderes. Por que isso? Porque no judaísmo rabínico é necessário dialética. É necessário que os sábios eles troquem opinião entre si. Alguns comentam que se Antígonos tivesse um par, tivesse uma outra pessoa, talvez não tivesse tanto o problema das seitas que foram criadas. Por quê? Porque o outro par poderia trazer uma releitura sobre a máxima de Antígonos, que você não deve esperar recompensa, e isso poderia evitar muitos problemas. Então, a partir daí, sempre você tem a estrutura de pares, tem, se eu não me engano, 5 ou 6 pares, não me lembro agora de cabeça, e o último dos pares, tem um famoso, né, que é Shmaya e Avtalion, que eram inclusive Gerim, eram conversos, não eram judeus de origem judaica, né, de dinastia judaica, e a conclusão é com Shammai e Hillel. A partir de Shammai e Hillel, esses 2 eles criaram muitos discípulos, milhares de discípulos, e começa a época dos Tanaim. Tanaim, ou Tanaítas, é da época da escrita da Mishnah. A Mishnah é uma forma telegráfica de registrar a Torá oral, que foi registrada finalmente por Rabi Yehuda Anassi. Eu queria finalizar essa aula com 2 pontos aqui para vocês. É tão importante a autoridade que foi dada para as lideranças rabínicas que eu vou contar uma história para vocês que leva isso ao extremo. Essa história aconteceu na época de Rabi Eliezer ben Hyrcanus, tá? Um grande sábio, Rabi Eliezer. Sempre que a Mishnah fala de um Rabi Eliezer, é esse. Ele foi professor, inclusive, de Rabi Akiva. E havia uma dúvida em relação a um forno de barro, em que entrou um ser rastejante nesse forno. E aí a polêmica, a dúvida era que todos
outros rabinos, eles estavam falando que era tamê, que esse forno ele precisava ser destruído porque ele estava completamente impuro e não havia chances de recuperá-lo. E Rabi Eliezer falou, não, ele está tahor, não precisa ser feito nada, que ele está completamente puro. E aí começa uma situação interessante no Talmud, que Rabi Eliezer começa a dar provas de que ele está certo. E ele começa a fazer milagres. Ele fala, se eu estou certo, aquele rio ali, ele vai parar de fluir. Se eu estou certo, vai acontecer aquele outro milagre. E finalmente, ele vira e fala assim, Akadosh Baruch Hu, Deus, se eu estou certo, que venha uma voz do céu e fale que eu estou certo. E sabe o que aconteceu? Veio uma voz do céu e disse, Rabi Eliezer está certo. Você sabe o que os rabinos fizeram nesse momento? Falaram assim, Boreolam, Criador do Universo, é na sua Torá que está escrito que as decisões rabínicas elas são tomadas através da maioria. E como Rabi Eliezer é a minoria aqui, nós vamos seguir com a nossa decisão de que esse forno ele é impuro. E assim foi. Mesmo contradizendo uma voz celestial. Porque a partir daquele momento, o risco e o retorno estava nas mãos dos sábios e eles assumiram isso com toda a sua bravura. E alguns comentaristas falam que isso também era a vontade de Deus, que era um grande teste, como se fosse um rito de passagem para que os rabinos de fato assumissem a responsabilidade pelas suas decisões e não se apoiassem em situações milagrosas. O segundo ponto que eu queria fazer é que eu estava falando sobre a frase de Antígonos, né, não esperar recompensa, e que a própria mitzvah é recompensa. Traduzindo em miúdos, é como se você falasse assim, você não tem que só mirar no fim, né, na conclusão de uma tarefa. A própria tarefa, o meio, também pode ser recompensador. E isso aconteceu com a primeira rebeldia que aconteceu no mundo. Antes do pecado de Adam Arishon, de Adão, houve um pecado da terra. E o pecado aconteceu da seguinte maneira. Eu aprendi isso com o Rav Tzipel Shlita, rabino da Keilat Moriah e do Koller Rio. Ele explicou o seguinte, que Deus ordena para a terra para produzir etzpri, quer dizer, uma árvore que é um fruto. Explicou o rabino Tzipel que o objetivo de Deus é que tanto o tronco quanto o fruto pudessem ser consumidos. Tanto o meio quanto o fim seriam deliciosos. E o que a terra produziu? Produziu uma árvore que o tronco não era comestível e que apenas o fruto era comestível. Isso foi um ato de rebeldia, é explicado em livros místicos, mas era no sentido de que nesse mundo a gente não ia sentir o prazer diretamente do meio e somente do fim. A gente só ia conseguir fazer o tikkun, só ia conseguir fazer o conserto se a gente estudasse a nossa Torá do chá e aprendesse através de muita reflexão de que o meio também é uma forma de recompensa. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e Moré Fábio Levi aqui na área. Até uma próxima vez, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.